O órgão estadual fez uma análise dos gastos do poder público na região metropolitana de Campinas. Para o TCE, as cidades procuram se adequar à realidade financeira e também à queda de receitas. Para o presidente da Câmara, o Tribunal de Contas ajuda a organizar o orçamento. Na sessão, vereadores aprovam 6 projetos, entre eles uma campanha de conscientização do vandalismo. O parlamentar vai à tribuna para criticar anúncio de congelamento das verbas da saúde para 2018. O projeto quer conscientizar a população dos crimes virtuais. Primeira parte dessa quarta-feira apresenta a história da Escola de Cadetes. O prédio da instituição é uma das 7 maravilhas de Campinas. E na agenda cultural, muito movimento. Bienal Sesc de Dança começa hoje e tem mais da metade das atrações sem custo nenhum. A gente mostra a programação para você. O Tribunal de Contas do Estado fez hoje no plenário da Câmara um ciclo de debates com representantes de mais de 60 cidades. O objetivo é auxiliar administradores e responsáveis por despesas públicas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresentou os gastos da região metropolitana de Campinas e de outras 20 cidades do estado no 21º ciclo de debates, que tem o objetivo de auxiliar administradores e responsáveis por despesas públicas e aumentar o retorno das políticas para a população. O principal objetivo é fazer com que o dinheiro advindo dos impostos que a população paga possa retornar prestando bons serviços. O encontro aconteceu no plenário e reuniu representantes de 60 cidades de todo o estado. O presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, afirmou que o esclarecimento feito pelo tribunal é fundamental para auxiliar o agente público na hora de distribuir o orçamento. Essa ajuda que o Tribunal de Contas tem dado, que é esclarecer ao agente político, é bastante importante para que o agente político ele tem uma diretriz nas suas contas. Os dados apresentados pelo órgão foram feitos com base em fiscalizações surpresas realizadas em cidades da região metropolitana de Campinas e em outras áreas do estado, em pastas como saúde, educação e administração. A avaliação é que as prefeituras se adequam à realidade financeira, mas irregularidades foram encontradas. Tem uma avaliação que foi apresentada da parte fiscal, não é? Nós verificamos que as prefeituras da região têm feito, na maioria, não é? Porque aqui é apresentado de uma forma coletiva, tem feito a lição de casa, não é? As receitas caíram, mas também as despesas também caíram mais ou menos na mesma proporção. Entre as irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas na região metropolitana de Campinas estão o armazenamento da merenda escolar de forma inadequada e a escala médica inconsistente. Nós verificamos que pode melhorar a gestão e tem espaço para isso sim, né? Nós verificamos que existe muitos médicos que não cumprem o horário, equipamentos que não estão adequados. Olha, ainda segundo o TCE, a arrecadação e as despesas das cidades ficaram em 18 bilhões de reais em 2016, não teve superávit nem déficit. Vamos falar da sessão de ontem. Os vereadores aprovaram 6 dos 7 projetos que estavam na pauta. O projeto que altera a lei sobre a apropriação de imóveis pelo Executivo passou na segunda discussão e agora segue para a sanção do prefeito. Olha só o resultado completo da pauta. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar com emendas de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que acrescenta ao artigo 8A a Lei Complementar 69 de 2014, que passa a regulamentar no município de Campinas disposições do Código Civil Brasileiro para a constatação, encampação, arredação, assenhoramento e posterior transferência de propriedade ao poder público municipal de imóvel urbano sem dono ou abandonado. Adiada a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que trata da exploração mediante autorização de serviços de transporte de passageiros no âmbito do município de Campinas. Aprovado em segunda discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais a área de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Jardim Nova Mercedes
e autoriza a venda exclusivamente aos proprietários lindeiros. Aprovado em turno único de discussão, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Ossri, que concede o título de cidadão campineiro a Alessandro Mantove Furlan. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei de autoria da mesa da Câmara, que altera e acresce dispositivos à Lei 12.216 de 2005, que institui o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de Campinas. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que trata da realização nas escolas do município de Campinas de uma campanha específica de conscientização sobre os malefícios do vandalismo contra os bens públicos e privados. E, por fim, foi aprovado em turno único de discussão o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o diploma de mérito educacional Professor Darcy Ribeiro à professora Alexandra Dias Pereira Sulinski. E olha, você viu aí que entre os projetos aprovados também está a proposta que cria uma campanha de conscientização sobre o vandalismo. Você vai ver os detalhes do projeto que agora segue para a sanção do prefeito. A Câmara de Campinas aprovou na reunião ordinária desta quarta-feira, em segunda votação, o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que obriga a Secretaria de Educação a promover, durante todo o ano letivo, uma campanha de conscientização contra o vandalismo. Nós temos bens públicos e privados, onde ocorrem as pichações, trazendo prejuízos irreparáveis ao próprio poder público. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal, em 2010, um ato de vandalismo, onde mais de 100 manifestantes entraram aqui e destruíram o patrimônio público, patrimônio nosso, patrimônio de toda a cidade. E ao invés de devolver dinheiro para a prefeitura, para gastar com saúde, com educação, no final do ano, a Câmara tem que gastar, repor alguns objetos, alguns bens que necessariamente poderiam ser evitados. De acordo com a proposta, a campanha seria desenvolvida através de oficinas e palestras educativas visando a participação dos alunos. As crianças de hoje, futuros adultos no amanhã, precisam estar conscientes que isso traz prejuízos financeiros ao próprio município. E o projeto faz com que o poder público controle e direcione como serão as campanhas. Uma campanha educativa, ela gera gastos, mas a própria secretaria responsável por isso tem que arcar com isso aí. Na verdade, é um investimento que nós vamos fazer com os jovens, com as crianças, para que no futuro não muito distante nós não tenhamos prejuízo. Na verdade, não é nem gasto, é investimento. Eu classifico dessa maneira. O vereador lembrou a lei municipal que prevê penalidades a quem for flagrado causando dano ao patrimônio público ou particular. Exatamente, nós já temos essa lei que na verdade tem o objetivo final de punir o infrator, aquele que causa esse prejuízo, mas nós temos que também fazer campanhas educativas. Eu acho que a conscientização ainda é o melhor remédio. Nós temos que conscientizar essas crianças e jovens dos malefícios do vandalismo. Eu acho que quando há conscientização, as crianças eles acabam crescendo com o objetivo de cuidar do bem público e mesmo do bem particular. E ainda na sessão de ontem, o vereador Pedro Tourinho foi à tribuna para criticar o anúncio de que o orçamento da saúde pública aqui da cidade para o ano que vem vai manter o mesmo valor deste ano. O vereador Pedro Tourinho repercutiu uma entrevista do secretário de Saúde, Carmino de Souza, sobre o orçamento da pasta. O anúncio do secretário é que a saúde vai ter um congelamento no orçamento e, segundo Tourinho, já para este ano teve uma diminuição de 30 milhões de reais. Quero lembrar que ano passado, quando a gente estava discutindo a lei orçamentária anual, eu votei contra, em parte, porque esse ano já foi um ano em que o orçamento foi reduzido em relação ao ano de 2016. No ano de 2016, o orçamento previsto era de 1.232 bilhões de reais. Esse ano, o orçamento foi de 1.202 bilhões de reais. O parlamentar afirma que congelar o orçamento da saúde é prejudicial e uma medida que não garante o atendimento, já que existe uma migração de usuários de planos de saúde para o SUS devido ao desemprego e à crise econômica. Só até julho deste ano, a rede pública de saúde da cidade já registrou o número de consultas total de todo o ano de 2016. Os serviços de saúde da nossa rede, se eles estivessem dando conta minimamente do que está sendo demandado deles, se eles estivessem permitindo um atendimento com dignidade para as pessoas, condições de trabalho dignas para os trabalhadores, garantindo proteção à saúde das pessoas, a gente poderia até ter acordo com isso, porque uma hora ou outra o orçamento de fato tem que parar de crescer e se estabilizar numa certa faixa. Mas, no momento em que a gente tem
uma pressão importante de novos usuários chegando no sistema de saúde. O sistema claramente em colapso. A única resposta coerente com a responsabilidade da prefeitura de garantir saúde com qualidade para a população é, sim, a de aumentar o montante que ela dedica, que ela investe no serviço de saúde. O legislador agora pretende apresentar emendas ao orçamento da saúde quando o projeto chegar à Câmara, o que precisa acontecer, segundo a lei, até o dia 30 de setembro. A gente vai fazer esse debate aqui na Lei Orçamentária Anual, porque não é admissível que os nossos serviços sucateados, precarizados, prossigam nessa rota de desmonte e precarização. E olha, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura, que informou que o orçamento de 2018 ainda não foi encaminhado aqui para a Câmara e que, por enquanto, não há nada definitivo. As secretarias ainda estão em fase de planejamento, isso segundo a Prefeitura. Ontem começou a tramitar aqui no Legislativo um projeto de lei que cria uma campanha de conscientização de crimes pela internet. Vamos conhecer essa proposta. O projeto lido em plenário na sessão desta quarta-feira prevê a criação de uma semana de conscientização sobre crimes que acontecem pela internet. A semana seria estabelecida no calendário oficial no último período do mês de abril. Segundo o autor da lei, a proposta vem ao encontro da Lei Federal do Marco Civil da Internet. Ainda de acordo com o parlamentar, as redes sociais potencializaram o alcance dos crimes online. É interessante que as pessoas acabam não tendo a dimensão, o alcance das redes sociais. E acabam fazendo algumas coisas que às vezes não percebem que estão cometendo um crime. Estão, por exemplo, um perfil falso que hoje as pessoas acabam criando com muita naturalidade, com muita tranquilidade, é um crime. Nós vemos a questão da pedofilia também, que é muito comum hoje nas redes sociais. O autor do projeto também citou que os prejuízos, além de morais e criminais, também são financeiros. Uma pesquisa recente diz que mais de 42 milhões de brasileiros são afetados diretamente pela internet através dos crimes. Aliás, isso também traz um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais. Então, nós apresentamos o projeto até para conscientizar também o próprio cidadão. A proposta agora vai passar por comissões e, se receber o parecer favorável, vai à votação em turno único. Você pode acompanhar a tramitação desse e de outros projetos pelo site campinas.sp.leg.br. Vamos para o intervalo e já tem agenda cultural com muito movimento, viu? A Bienal de Dança do Sesc começa hoje com vários eventos de graça. Agora são 5h15. Eu queria saber se pode doar sangue todo mês. O desconto em quanto tempo pode doar sangue? Yara, a legislação do Ministério da Saúde coloca que homens podem doar a cada 2 meses e, no limite de 12 meses, terem no máximo 4 doações, e mulheres podem doar a cada 3 meses e, no intervalo de 12 meses, terem no máximo 3 doações. Por que dessa distinção? Porque mulheres menstruam. Então, por nós perdermos mais ferro, nós levamos um tempinho a mais para recuperar isso. Vocês que estão assistindo à TV Câmara, a Polícia Militar vai passar algumas dicas de segurança hoje em relação a bancos e caixas eletrônicos. Em primeiro lugar, procure sempre ir acompanhado de algum familiar ou conhecido quando for fazer algum saque. Em segundo lugar, evite sempre que possível ir fazer saques em período noturno ou, se for inevitável, que vá em locais de maior circulação ou melhor iluminação. Outro ponto muito importante, nas filas, dentro ou fora dos bancos, não passe informações sobre o seu dinheiro para pessoas desconhecidas. Polícia Militar, você pode confiar. Voltamos com o jornal Câmara Notícia 2 e ainda falando da Câmara.
Ontem, a primeira parte da reunião ordinária apresentou a Escola Preparatória de Cadetes, que completa 77 anos. A primeira parte da 54ª reunião ordinária, que aconteceu nesta quarta-feira, homenageou os 77 anos da ESPESEX, Escola Preparatória de Cadetes. A solenidade foi uma iniciativa do vereador Luiz Carlos Rossini. Eu queria dizer, coronel, primeiro que para casa realmente é uma honra termos o senhor aqui nesse dia, né, para falar um pouco da história da Escola de Cadetes. E quero dizer que, para a cidade de Campinas, a Escola de Cadetes é um patrimônio da nossa cidade. Toda a população de Campinas reconhece na escola uma instituição de respeito, de honra, e reconhece o papel que a escola representa. Inclusive, o prédio da escola é considerado uma das 7 maravilhas da cidade, né, sendo objeto de visitação, incluído, inclusive, no roteiro turístico da nossa cidade. Então, é só para contextualizar e dizer a importância que a escola tem para a cidade e a importância de dedicarmos esse momento para que a população de Campinas e da região, já que o programa abrange toda a região, né, conhecer um pouquinho mais da história dessa instituição tão importante para a nossa pátria. O comandante da Escola de Cadetes fez uma apresentação contando a história e as atividades desenvolvidas na corporação. Uma das novidades apresentadas foi a turma feminina, que teve início esse ano. O Exército está muito feliz, a escola está muito feliz em receber as alunas e ver que elas estão se empenhando ao máximo para que façam tudo que os alunos também fazem. Então, não existe nenhuma distinção. Nós dizemos que temos que trabalhar com o máximo de isonomia possível. Nós queremos um oficial combatente do nosso Exército que tenha capacidade de desempenhar as tarefas que são necessárias. E elas fazem tudo que os homens fazem também. O coronel completou a apresentação agradecendo a homenagem. A nossa escola ela está perfeitamente integrada à cidade de Campinas. Estamos muito felizes de estarmos em Campinas desde 1959. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje presente fazendo essa breve apresentação sobre a nossa querida Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Muito obrigado. Agora um recado de serviço, estão abertas as inscrições para a segunda edição do projeto Contando História. O evento deste ano é sobre a ditadura militar. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio podem participar e as inscrições podem ser feitas até amanhã, viu? Em várias escolas. Olha só, nas escolas estaduais Dom Barreto, Miguel Vicente Cury, jornalista Cecília de Godoy Camargo, Elson Antônio Selmi, Antônio Carlos Leman, professor Messias Gonçalves Teixeira e ainda professor Pedro Salvetti Neto. A massa de ar seco que está aqui na região deve se manter por aqui por pelo menos mais 10 dias. Então, enquanto isso, tempo firme. Amanhã, o fim de semana, começa com mínima de 16 graus e a máxima vai chegar aos 34 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Tanto tempo firme é bom para as apresentações da Bienal de Dança do Sesc, que começa hoje e tem várias programações na faixa, ou seja, de graça. Quatro lançamentos do cinema têm destaque hoje aqui na agenda cultural e 2 deles são nacionais. Mas você é um artista ou quê? Um milagre! Em Deserto, um grupo de artistas embarca em uma viagem apresentando um espetáculo por todo o sertão brasileiro. Até que, cansados de rodar, eles decidem se instalar em uma pequena cidade abandonada e fundar a própria comunidade. O desafio é viver um novo estilo de vida. Que a gente deve ficar aqui? Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar. As Duas Irenes conta a história da filha do meio de uma família tradicional que descobre que o pai tem outra filha fora do casamento com o mesmo nome dela. A partir daí, uma começa a se aproximar da outra sem revelar a verdadeira identidade.
This is the United States Drug Enforcement Agency. We are ordering you to land. All right, boys. Let's land. Tom Cruise vive um piloto traficante de drogas e armas no longa Feito na América. Ele trabalha para o cartel de Medellín até que é recrutado pela CIA e se torna um agente duplo. As for the damage for your sister, hey little darling, and your back. But some of this shit really happened. You never saw me. Aí vou eu! Na sequência, O Que Será de Nozes 2 traz a história dos esquilos urbanos que planejam roubar uma loja com nozes e armazenar alimento para sobreviver ao inverno. E a CPFL Cultura apresenta hoje, às 19h, o filme nacional Como Nossos Pais. Gente, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se meu pai te deixou, não tem nada a ver com isso. Não, você vai me ouvir. Eu dei um basta naquele folgado que vivia às minhas custas. Você não vai desfazer a imagem que eu tenho do meu pai. Você foi concebida na minha viagem a Cuba e o Homero não estava lá. Logo após a exibição do longa, tem um bate-papo com a diretora Laís Bodansky. E começa hoje a 10ª Bienal Sesc de Dança. 12 países, 30 espetáculos, 5 performances, 4 instalações e ações formativas. Ao todo, são 67 atrações que podem ser vistas até o dia 24. Todas as informações você acompanha no site bienaldedança.sescsp.org.br. E no fim de semana tem o Boteco na Estação, que traz uma homenagem para Almir Neto e Luiz Melodia com a apresentação do grupo Samba Nunca é Demais. É na Estação Cultura, no sábado, a partir da 13h. E a Sinfônica de Campinas faz uma homenagem ao maestro Carlos Gomes. Os concertos fazem parte do mês Carlos Gomes e acontecem no sábado e no domingo às 20h no Teatro Castro Mendes. Ao todo, 200 artistas devem se apresentar. E começa também no fim de semana o Rodeio de Jaguariúna. Sábado tem shows com Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano. Já no domingo é a vez de Jorge Mateus e Guilherme Santiago. A agenda fica por aqui. Até semana que vem. Quando te olho, eu sinto que te amo. Se penso em tudo, eu vou te imaginando assim. Toda só pra mim. Eu vivo sonhando com beijos e abraços pedidos. Não sei o que é que eu faço assim, sem você perto de mim. Bom fim de tarde e até amanhã, sexta-feira. Tchau.